Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o Tribunal da Relação afirma que Ricardo Salgado e Manuel Pinho vão mesmo manter a condenação de 10 anos e 6 anos respectivamente, e apesar de ainda poderem recorrer desta decisão, é altamente improvável que algo mude neste processo. E portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia de última hora, esta notícia aliás tem 5 ou 10 minutos, e vamos ver o que é que se passou aqui verdadeiramente. Vamos então ver esta notícia, meus caros, onde temos 10 anos para Salgado, 6 anos para Manuel Pinho, relação mantém condenações. Mantém-se as condenações da primeira instância. O Tribunal da Relação decidiu manter a condenação de primeira instância do processo EDP, continuando Manuel Pinho, antigo Ministro da Economia, condenado por 10 anos de prisão por crimes como corrupção. Pelos vistos é ao contrário, disse a pena ao contrário. Portanto, Manuel Pinho é que tem 10 anos, Ricardo Salgado é que tem 6 e 3 meses. Era o que eu dizia, também Ricardo Salgado se mantém condenado a 6 anos e 3 meses de prisão no mesmo processo. O Tribunal de Recurso mantém, assim, Manuel Pinho condenado por 2 crimes de corrupção passiva e um ato ilícito, um crime de fraude fiscal e um crime de branqueamento. O ex-governante está ainda condenado a pagar ao Estado cerca de 4,9 milhões de euros. Já a mulher, Alexandra Pinho, continua condenada a 4 anos e 8 meses de prisão, suspensa por igual período pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento. Ricardo Salgado, com 6 anos e 3 meses de prisão efetiva para cumprir, é condenado por 2 crimes de corrupção ativa, para ato ilícito e por branqueamento. O Tribunal dá assim como provado que, enquanto Ministro da Economia do governo do PS, liderado por José Sócrates, Pinho era corrompido por Ricardo Salgado ao serviço dos interesses do Grupo Espírito Santo, que lhe continuou a pagar uma avença de 15 mil euros por mês durante os anos de governação. As defesas podem ainda recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo transitará em julgado. Portanto, meus caros, tendo em conta esta memória política que o povo português, espero eu, que mantenha, é normal que as pessoas comecem a estranhar a atual situação de Luís Montenegro quando se fala em avanças e quando se fala em governantes que alegadamente estariam a receber avanças. Luís Montenegro pode dizer com muita facilidade, e saindo um bocadinho deste caso, pode dizer com muita tranquilidade: bom, mas eu não recebia avanças mensais. As avanças mensais eram respectivas ao património da família e era a minha mulher que as recebia, não era eu diretamente. Quando estamos a falar de uma empresa que claramente só existe por causa de Luís Montenegro, a empresa é sem dúvida nenhuma uma boa parte, se não a grande maioria, os contactos de Luís Montenegro. Luís Montenegro é o foco da empresa. Aliás, vê-se perfeitamente que quando estes senhores são eleitos em eleições internas, se não me falha a memória, tanto Hugo Soares como Luís Montenegro têm um pico de faturação nas respectivas empresas. Eu não estou com isto a dizer que estes senhores são corruptos ou alguma coisa do género. Isso a justiça terá que decidir. Não sou eu, não é seguramente aqui o meu canal do YouTube o local mais adequado para decidir quem é que é ou não corrupto. Agora, obviamente que quando nós olhamos para os meses de faturação, para os anos de faturação no caso, olhamos para o mês em que estes senhores foram eleitos, para o ano em que estes senhores foram eleitos, e vemos um pico de faturação, nós conseguimos perceber que esta empresa e estas duas empresas, tanto a do Hugo Soares como a de Luís Montenegro, apesar de que a do Hugo Soares tem nuances um bocadinho diferentes, mas o que é facto é que nós conseguimos olhar para estas empresas e perceber que a relevância política destes senhores é o que influencia efetivamente a faturação da empresa. E eu pergunto, se uma empresa completamente centralizada no nome de Luís Montenegro, no nome, na imagem, na influência política, se essa mesma empresa pode continuar em atividade enquanto Luís Montenegro é efetivamente representante do poder executivo em Portugal, eu acho que não. E há pessoas que dizem, bom, mas antigos governantes já tiveram efetivamente empresas. Sim, empresas que funcionavam sem os próprios, sobre os quais não recebiam avanças, e empresas que não tinham como foco principal da sua atividade a imagem e os contactos de Luís Montenegro ou até mesmo do Hugo Soares. E portanto, eu acho que temos que fazer aqui uma distinção clara. Sobre este caso em concreto, eu acho importante que a Justiça esteja finalmente a atuar. Este senhor, à semelhança de tantos outros, falo por exemplo de José Sócrates, que é um exemplo que eu dou com muita frequência, estão a ser julgados há imenso tempo. No caso de José Sócrates, por exemplo, é um senhor que está a ser julgado desde os meus 14 anos. Eu daqui a 9 dias vou fazer 25 anos e José Sócrates ainda está a ser julgado, ainda está a recorrer, ainda está a avançar com os processos, a gastar dinheiro público nestes processos, porque estes processos obviamente requerem pessoal para trabalhar nos próprios processos e, portanto, deste ponto de vista, José Sócrates
está a sugar recursos públicos, a recorrer há mais de 10 anos e se efetivamente acabar por ser condenado por algum crime, este senhor basicamente livrou-se de 10 anos de condenação por andar aqui a fazer sucessivos recursos. E portanto, deste ponto de vista, nós já sabíamos o que é que tinha acontecido por aqui, apesar de Manuel Pinho ter dado aquela tão célebre entrevista em que ele dizia que não recebia coisíssima nenhuma, pelos vistos está aqui condenado por esta avença de 15 mil euros por mês durante a governação e na altura era corrompido por Ricardo Salgado pelos serviços do Grupo Espírito Santo e portanto o que nós temos é uma justiça a atuar, finalmente, quer dizer, ao fim de tanto tempo, e espero que seja cada vez mais célere e que possamos condenar estas pessoas, porque a corrupção política, em específico, há vários tipos de corrupção. Eu não sou como o PCP que acredita que a corrupção só está nos grupos privados. Eu acredito que a corrupção é algo inerente ao ser humano e que eventualmente pode-se avançar com atos de corrupção, mas que deve haver um autodomínio, deve haver valores, etc., sobre os quais devemos pautar a nossa vida. Agora, olhando para a atual situação política, o que nós vemos é demasiadas pessoas que sentem impunidade suficiente para serem candidatas apesar da sua situação. E eu dou um exemplo muito prático. Acho que quem dizia isto era o professor Olavo de Carvalho, que era uma frase muito interessante. Não tenho a certeza se era, mas eu lembro-me desta frase e acho que é uma frase relevante de se dizer. Será que as pessoas acreditam, quando dizem a pessoa comum que me está a ouvir e na qual eu também me incluo, quer dizer, não sou uma pessoa mais do que ninguém, mas a pessoa comum que tem o seu trabalho das 9 às 6, a pessoa que paga impostos, que tem a sua vida normal, será que, fica a pergunta no ar, será que a pessoa comum acredita que uma classe política corrupta pode ser alimentada por um povo virtuoso? As pessoas comuns acreditam que estes senhores são eleitos por obra e graça do Espírito Santo. Ainda para mais em democracia, quer dizer, se ainda estivéssemos a falar do ponto de vista de uma ditadura, ou de uma tirania mais especificamente, não é? Que não é um tipo de regime, mas é uma forma de estar diferente do ponto de vista daquilo que é tomar o poder e utilizar o poder até mesmo sem qualquer tipo de legitimidade. Há vários tipos de legitimidade, como sabem, e o tirano não está muito preocupado com a sua legitimidade. Mas enfim, não é esse o ponto. A questão é, será que o povo acredita que a classe política pode ser eleita e pode ser toda ela corrupta, sendo o povo 100% virtuoso? Eu acho que nós temos que começar a assumir a autorresponsabilidade, por uma simples razão. Eu não estou a dizer com isto que sou melhor do que ninguém, de todo, tenho as minhas falhas, somos todos pecadores. Mas o que eu acho é que nós não podemos continuar a atribuir única e exclusivamente culpa a uma classe política corrupta que existe, que é factual, que tem compadrio, que é um polvo autêntico, nomeadamente determinados partidos do arco da governação, falo mais especificamente do Partido Socialista, que tem efetivamente cadastro, não é propriamente história, tem cadastro desse ponto de vista, e a pergunta que eu faço é, qualquer pessoa que acha que tem uma classe política corrupta, que é uma premissa com a qual eu concordo, também acha que tem uma classe política corrupta completamente independente de um povo que é 100% virtuoso? O português tem que ter a noção que a classe política acaba por ser um reflexo do próprio povo e apesar de efetivamente poder haver manobras de engano do povo e o povo pode ser enganado, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter a noção que a responsabilidade do voto é nossa e determinadas pessoas têm este tipo de atuações, seja Miguel Albuquerque, seja Luís Montenegro, porque sabem perfeitamente que compensa ter determinadas situações no ativo e ter, apesar de ter suspeitas, continuar a candidatar-se, apesar de ter suspeitas, ou sejam elas suspeitas do mais variado tipo, sejam elas legais, judiciais, sejam elas mais morais, como é o caso de Luís Montenegro. Mas Miguel Albuquerque foi eleito com o Estatuto de Arguido. Será que as pessoas não encaixam que quem votou nestas pessoas tem tanta culpa como o próprio Miguel Albuquerque? Tem que começar a assumir responsabilidade sobre este tema. E eu acho que é isto que tem faltado a Portugal. Esta condenação deixa-me feliz por uma simples razão. Porque finalmente uma justiça que é demorada, que demora imenso tempo a atuar, seja em que caso for, condena finalmente estas pessoas, apesar de que elas ainda podem recorrer novamente. Mas enfim, para todos os efeitos estão condenados. Manuel Pinho a 10 anos de prisão, Ricardo Salgado a 6 porque um corrompeu o outro. Mas como dizia André Ventura até na entrevista que eu lhe fiz, muitas destas pessoas vão olhar para trás, para o sistema judicial e até para aquilo que são as suas condições políticas atribuídas, digamos assim, pela legitimidade democrática que o próprio povo lhes dá. Estas pessoas vão olhar para trás e sentir que compensou. Sentir que ser arguido e candidatar-se compensa. Aliás, sentir que ser arguido é uma forma de legitimar a candidatura, dizendo que é uma cabala contra si e que nada fez e que, portanto, que é um homem sério e íntegro e que, portanto, se pode candidatar apesar de estar no estatuto de arguido. Estas pessoas vão olhar para trás e sentir que compensou. E este é um dos problemas reais da sociedade portuguesa. Temos que exigir
exigir virtudes nos nossos governantes, temos que exigir que os nossos governantes sejam virtuosos e não podem ter qualquer tipo de suspeita sobre o seu nome. Mas o povo português insiste. O povo madeirense, por exemplo, insistiu em eleger um arguido quase com maioria absoluta, praticamente com maioria absoluta, porque o CDS aceita aquela coligação e, portanto, aquela coligação irá acontecer. O povo português aceitou isto. E, portanto, o meu apelo aos olhos deste processo e aos olhos do processo de José Sócrates e de tantos outros, sejam mais exigentes com a classe política. E talvez o crime deixe de compensar em Portugal. E talvez a corrupção deixe de compensar politicamente em Portugal. Talvez o estatuto de arguido não seja uma medalha que os políticos continuem a utilizar e seja uma forma de tirar legitimidade, seja a que candidatura for. Que eu acho que isso, no meu entender, é o mais importante. Mas enfim, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.